Mas você deve estar se perguntando, por que devemos apresentar o poema às crianças? Bem, a poesia, ela contribui para a formação do imaginário, do jogo simbólico e da criatividade da criança. Lembre-se que o poema, ele é um gênero literário, assim como também os contos de fadas, que são o gênero literário, que é o gênero literário mais comum entre as crianças, porém escrito em prosa. Nada impede que esse novo gênero, que é o poema, seja apresentado às crianças. Os poemas, eles expressam a beleza por meio da linguagem literária. Diferentemente do texto em prosa, a linguagem poética, ela expressa toda uma beleza. É um texto construído utilizando diversas figuras de linguagem, diversas técnicas, diversas figuras de linguagem para embelezar o texto e deixá-lo de uma forma que possa transmitir todo aquele sentimento que o autor quer passar para a pessoa que está lendo aquele texto. Os poemas, eles contribuem para o desenvolvimento da sensibilidade estética, construindo uma ponte entre a criança, o mundo real e o simbólico. Então, esse poema, ele vai criar toda aquela sensibilidade na criança, despertar toda aquela criatividade que a criança possa ir desenvolvendo com o tempo. A presença da sonoridade nesse tipo de texto, construída por meio das rimas e repetições, por exemplo, torna a recitação de poemas uma atividade de prazer para os pequenos. Nas escolas, é comum organizarem festivais de poesias. O que são esses festivais de poesias? Geralmente, não que as escolas, que os professores vão colocar as crianças para escrever um poema, até que algumas conseguem escrever poemas. Algumas crianças já nascem com o dom, esse dom artístico de transformar os textos em obras de arte. Mas como nem todo mundo nasce com esse dom, os festivais de poesias organizados pelas escolas, destinados às crianças, geralmente são feitos para que as crianças recitem poemas de outros autores. Então, as crianças são ensinadas a fazer declamações. Ela não vai chegar lá na frente, né, do palco, pegar aquele texto poético e apenas ler aquela história como se ela estivesse lendo um texto em prosa. Não. O texto poético, ao ser declamado, tem que demonstrar sentimento, tem que demonstrar todo aquele drama que o autor quis dizer naquele texto. Por isso que é interessante trabalhar com as crianças a recitação de poemas. E nesse período da quarentena, os pais podem sim pegar alguns textos poéticos destinados para crianças e pedir para que eles recitem. É até bom que seja feita essa atividade, porque vai trabalhar o vocabulário da criança, vai trabalhar a dicção da criança, vai fazer com que a criança se sinta menos envergonhada ao falar, né, ficar em pé diante de outras pessoas para poder falar, vai melhorar o vocabulário dela. Enfim, vários aspectos da leitura da criança vai melhorar ao ela ser influenciada pelos pais ao mundo dos poemas, ao mundo da poesia. Ouvir e recitar os poemas ajuda na percepção da melodia da linguagem. Poesia e música andam juntas e por isso apreciar boas canções pode ser um ótimo caminho para aproximar os leitores da linguagem poética. A poesia, ela está presente no nosso dia a dia, por mais que as pessoas não se deem conta, né? Mas a poesia, ela está presente aonde? Nas músicas.
Eu acredito que dificilmente haverá alguém que vai dizer que não gosta de música. Os indivíduos podem dizer que não gostam de determinados estilos musicais, né? Mas sempre haverá algum outro estilo musical que lhe será agradável aos ouvidos. Então, as músicas, elas são poesias. As poesias, os textos poéticos, por possuir rimas, por serem rimados, eles podem ser cantados também. E por que não os pais pegarem algumas poesias, alguns poemas infantis e colocarem os seus filhos para brincar de cantarolar esses poemas, declamar esses poemas? É uma atividade lúdica bastante interessante, com certeza as crianças vão adorar, para brincar tanto em família, com os coleguinhas, com os primos, bastante interessante. Além disso, os poemas possibilitam a construção de imagens, jogos de associações de palavras e metáforas, desenvolvendo um olhar curioso sobre o mundo. Justamente pelo fato do poema trabalhar com esse jogo de palavras, os poemas eles não trabalham, não utilizam tanto a linguagem denotativa, e sim a linguagem conotativa. Isso vai fazer com que as crianças aprendam também a questão de sinônimos, melhorem mais o seu vocabulário. Enfim, as crianças só têm a ganhar ao serem apresentadas ao mundo da poesia. Então, a leitura desses textos poéticos obriga o leitor a refletir sobre a melodia, a cadência e as pausas na construção de sentido, ajudando a dominar ritmos fundamentais, como o da respiração, por exemplo. Também os poemas exploram de maneira inteligente a disposição da palavra no espaço no papel. Neles, os leitores podem aprender que nos textos literários não só conteúdo, mas também a forma tem muito a dizer. A leitura em voz alta de poemas desenvolve a atenção a aspectos da oralidade. As crianças, ao serem incentivadas a declamar os poemas em voz alta, elas vão estar treinando a entonação, a acentuação, o ritmo, melhorar a dicção, que são fundamentais nas situações de uso de fala em público. E também, aos poucos, perdendo a timidez de falar em público, que é um problema que afeta uma boa parte das pessoas, medo de falar em público. Ler os poemas pode ser uma ótima oportunidade de mostrar às crianças que as palavras são como brinquedos, pois dá sim para inventar vários tipos de brincadeiras com os poemas. E nós, adultos, como que nós podemos nos tornar bons contadores de histórias infantis? Bem, primeiro de tudo, para que se possa contar uma história infantil, trabalhar uma história infantil com os nossos filhos, primeiro de tudo deve-se escolher a história, né? Os pais devem ler os livros que despertem os sentimentos mais profundos, como raiva, tristeza, melancolia e até medo. Os livros que despertam esses sentimentos são aqueles que valem mais a pena de serem lidos, porque deixam marcas e sempre podem dizer um pouco sobre nós mesmos. Um exemplo disso é a história que eu li agora há pouco da Chapeuzinho Vermelho. Na história infantil da Chapeuzinho Vermelho, nós despertamos vários sentimentos, como por exemplo, raiva pelo fato de o lobo estar se aproveitando da inocência da Chapeuzinho Vermelho, tristeza pelo fato da vovozinha ter sido aprisionada no armário pelo lobo, né? Melancolia pelo fato de saber que a Chapeuzinho Vermelho tá correndo risco de vida, que o lobo quer devorar a Chapeuzinho Vermelho e devorar a vozinha dela. Medo daquela figura medonha do lobo, né, que está se passando, né, pela vovozinha da Chapeuzinho Vermelho. Então, é uma história que é uma história bastante interessante que
ela mexe com os sentimentos da pessoa que está ouvindo, da criança que está ouvindo. E também ela, no final, ela conta o moral da história. Qual é o moral da história da Chapeuzinho Vermelho? É que você sempre deve obedecer a sua mãe, ou seus pais, no caso, né? Que a mãe da Chapeuzinho Vermelho disse: não desvie do caminho e não converse com estranhos. E o que ela fez? Ela conversou com um lobo que era um estranho, que no final das contas queria fazer mal a ela e a vovó dela, e se desviou do caminho. Então a criança já vai entender que se ela fizer isso, uma série de coisas ruins pode acontecer com ela, assim como quase aconteceu com a Chapeuzinho Vermelho. Então são esses tipos de histórias que devem ser trabalhadas com as crianças. Histórias educativas, histórias que mexem com o imaginário dela, que servem para formar a personalidade dessa criança. Para se contar uma história, se tornar um bom contador de histórias infantis para os seus filhos, o segundo passo, melhor dizendo, a segunda dica é: você poderia tentar memorizar a narrativa, caso queira contar a história sem o livro, né? No caso de contar a história sem o livro, seria mais ou menos utilizar fantoches, né? Tem algumas pessoas que, para brincar com os filhos, né, utilizam alguns fantoches para dramatizar aquela história. Esses fantoches, eles podem ser encontrados em lojas, ou mesmo a própria pessoa pode produzir. O fantoche é baratinho, pode produzir de vários materiais. Além dos fantoches, que geralmente são brinquedos são feitos de tecido, a pessoa pode utilizar brinquedos da própria criança, ursinhos, bonecas. Existem vários recursos para que se possibilite a dramatização de uma historinha. Trouxe aqui para vocês o exemplo de fantoche. Esses fantoches não foi eu quem produzi. Eles podem ser encontrados em papelarias, lojas que vendem artigos infantis. É muito fácil de encontrar fantoches. E o interessante é que os fantoches são baratos, são bem baratos, um fantoche. E você também pode fabricar o seu próprio fantoche, se você souber costurar. Se tiver um tecido, alguma coisa assim, dá sim para produzir o seu próprio fantoche. Tenho aqui um fantoche de um cachorrinho. Oi, tudo bem? Oi! E aí você pode brincar com a criança, inventar uma historinha de um cachorrinho. Era uma vez um cachorrinho chamado Totó, que estava passeando pela rua, até que ele encontrou um outro cachorrinho bem parecido com ele. Os dois pararam e começaram a se olhar. Totó disse: nossa, como você é parecido comigo. E o outro cachorrinho falou: nossa, é verdade, você é muito parecido, nós dois nos parecemos muito. Qual o seu nome? O meu nome é Totó, prazer em conhecê-lo. E o seu nome qual é? Ah, o meu nome é Caio, muito prazer em te conhecer, Totó. E os dois cachorrinhos passaram a conversar e foram se conhecendo até se tornarem grandes amigos. E assim você pode não só contar uma história baseada num livro, mas você também pode inventar uma história para os seus filhos, por que não? Os fantoches, eles dão grande possibilidade para você brincar com as crianças, inventar várias histórias, ou mesmo a própria criança criar o teatro dela com os fantoches. É uma diversão bastante saudável e interessante para as crianças. Bem, eu já guardei os fantoches e vamos dar continuidade à nossa aula. Se você optar por utilizar o livro, você pode simplesmente mediar a leitura para o seu filho pequeno, sem se preocupar em memorizá-lo.
Mas, no entanto, para a pessoa que quer mostrar uma história, um livro para o filho, ela deve se lembrar de mostrar a editora e o nome dos autores. Essas são informações importantes para mostrar às crianças as diferenças entre os gêneros literários, estilos de ilustração e linhas editoriais, até porque como escrever é uma arte, é um dom, cada pessoa ela escreve de uma forma diferente, né? Cada pessoa ela cria, cada autor tem uma peculiaridade em escrever histórias diferentes. Então, ao mostrar, contar uma determinada história, é importante que você diga quem é o autor responsável por aquela história, para que a criança ela passe a se identificar. Eu prefiro mais as histórias de Cecília Meirelles, vamos supor. Mas eu prefiro mais as histórias de Ariano Suassuna, vamos supor, né? A criança ela vai se identificar, né, de acordo com a personalidade dela, quem é o autor preferido dela. E você também pode utilizar objetos de apoio, né, para tornar o momento mais dinâmico, né? Para contar as histórias, você pode utilizar objetos que sirvam de apoio no momento da contação de histórias, como por exemplo, além dos fantoches que eu citei anteriormente, pode ser usado uma colher de pau, a pessoa pode se fantasiar para brincar de teatro, né? Ou utilizar, vamos supor, se for para contar uma história antiga do período medieval, de princesas, de reis, aí pode utilizar um tecido, um lençol grande, né, comprido, que é para fazer o vestido da princesa. Pode confeccionar a coroa do rei com papel laminado, ou a coroa da princesa com papel laminado. Enfim, existem vários tipos de instrumentos que podem ser tanto confeccionados como mesmo adaptados, coisas que nós temos em casa mesmo, utensílios domésticos, brinquedos, vários objetos podem ser adaptados para incrementar a história, caso opte por fazer uma dramatização, por brincar de teatro com as crianças. Dessa maneira, a imaginação das crianças será muito estimulada. Cada um imagina da sua própria forma e ainda curte a brincadeira de faz de conta que você mesmo fez. Uma diversão bastante sadia para brincar com seus filhos na quarentena. Um ponto importante que devemos levar em consideração ao falar sobre contação de histórias é a entonação da voz. Para transmitir os sentimentos e fazer vitalidade à história, a pessoa ela deve utilizar o corpo e a voz de acordo com a história que está sendo contada. Por exemplo, se o personagem vive um momento de suspense, a pessoa que está contando a história, ela deve também viver um momento de suspense com o seu corpo e com sua voz, né? Para que esse sentimento possa ser transmitido à criança. Por exemplo, ao contar a história do Chapeuzinho Vermelho para a criança, né? A pessoa está falando, a Chapeuzinho Vermelho entrou na casa da vovó e viu o lobo deitado na cama e ela pensava que era a vovó. Como ela achou estranho, ela disse: vovó, que olhos grandes você tem! E o lobo respondeu: é para te olhar melhor. Vovó, que orelhas grandes você tem! E o lobo respondeu: é para te ouvir melhor. Vovó, que boca grande você tem! E o lobo respondeu: é para te comer melhor. E a Chapeuzinho Vermelho se assustou e saiu correndo. Então é isso, gente. A pessoa que está contando a história para a criança, ela tem que dar vida aos personagens, não é só pegar texto e ler de qualquer jeito, porque aí a criança não vai se interessar pela história, não vai se tornar aquela coisa lúdica, aquela coisa
interessante, certo? Se o personagem ou a situação apresentar onomatopeias, por exemplo, você tem que tentar reproduzir o barulho. As onomatopeias é uma figura de linguagem em que o texto reproduz o som, como por exemplo o grito da Chapeuzinho Vermelho, quando ela se assusta com o lobo, quando ele revela sua identidade, que ela sai gritando, ah, entendeu? No texto isso a gente chama de onomatopeia. Tudo bem se ficar engraçado, eu posso estar falando aqui pra vocês, né? Vocês estão me assistindo, deve estar achando engraçada a forma que eu estou me expressando. Mas é isso mesmo, o objetivo é deixar a coisa engraçada, a coisa interessante, a coisa lúdica para a criança. E na próxima vez que você for brincar com os seus filhos de contação de histórias, fica a dica, essas dicas que eu deixei nessa aula para vocês. Assim, chegamos ao fim da nossa quarta aula de literatura infanto-juvenil. Nessa aula, nós estudamos sobre os textos poéticos, vimos a diferença entre a prosa e o poema, vimos o conceito de poema e poesia, e vimos qual a importância de ler poemas às crianças e como você poderá se tornar um bom contador de histórias para o seu filho, a fim de proporcionar-lhe um entretenimento saudável e com aprendizado nesse período de quarentena. Muito obrigada pela atenção de todos.